Olá a todos, boa tarde. Nós estamos começando mais um Caminhos Online, o programa que nós preparamos especificamente para a BDO. A cada 2 semanas, uma terça sim, uma terça não, às 3 da tarde, se você está assistindo ao vivo ou no horário que você quiser, através do site da BDO, nós fazemos esse programa, Caminhos Online, conversando sobre as tendências da mídia digital out of home. Em geral, essas conversas versam mais sobre esse mercado do ponto de vista do mercado, digamos, do ponto de vista anunciante, as agências de propaganda, ou mesmo algumas conversas com operadores do sistema, discutindo e trocando ideias de como funciona essa chamada mídia digital out of home. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Bruno Gianzanti, que é CEO da JBTech. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Geraldo? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Para nós é um prazer te receber, e até porque, você imagina, nós ficamos uma semana sim, uma semana não fazendo o programa, e é difícil nós conseguirmos um tema que varie tanto frente, digamos, a esse universo. Nós já estamos no programa, esse é o programa número 36. E o que eu estou contente em ver é que nós vamos conseguir entrar por um caminho que nós não tínhamos avançado até então, que é a área técnica. Não técnica no sentido de ter outras pessoas, digamos, do teu setor que possam discutir em detalhes aquela nova tecnologia, qual é o avanço, mas sim tentar entender como o uso da tecnologia para o dia a dia do consumidor, de quem assiste a mídia digital out of home, ou para os operadores, pode ajudá-lo. Por isso que vai ser muito boa essa nossa conversa. Mas, para a gente começar essa conversa, Bruno, conta para a gente como é que é a JBTech e que tipo de trabalho vocês fazem. Bom, a JBTech é uma operação que iniciou no ano de 2000. Em 2003, nós identificamos uma grande oportunidade no mercado brasileiro para esse setor de digital signage e digital out of home. E em 2003, nós começamos uma enorme pesquisa de como entrar e como atuar nesse mercado. E em 2003, nós nos associamos com a empresa Scala, que hoje possui o software mais conhecido e mais utilizado no mundo, um software com mais de 500 mil telas gerenciadas por uma mesma plataforma, em mais de 75 países diferentes, né? E a JBTech então trouxe essa tecnologia para o país. E dos primeiros anos foi um pouco complicado para fazer com que o mercado entendesse o uso dessa tecnologia. Então nós construímos o que a gente chama de hoje de SaaS, que é o software vendido como serviço. Então, ao invés dos operadores adquirirem uma tecnologia nova e conhecimentos novos, a gente começou a entregar essa tecnologia nesse modelo como serviço, pronta para o uso, né? Tentando facilitar ao máximo a operação do dia a dia desses operadores, né? Sem que os operadores fossem limitados no quesito criatividade. Então a gente teve o cuidado de escolher uma tecnologia que nos permitisse 100% de criatividade e, através da nossa implementação, uma facilidade e uma rapidez na implementação do produto para essa atividade. Hoje os teus clientes básicos são operadoras? 99% dos meus clientes são operadores de digital out of home ou de digital signage. Quer dizer, essas operadoras compram de você esse software da Scala ou outro que você representa outros também. Isso. E a partir de então eles podem entregar um serviço completo para o mercado, podem atender o mercado como um todo. Em geral, os operadores é que fazem o que a gente chama de solução fim a fim, né? Eles é que entregam a solução completa, cada operador empacotando a solução, a tecnologia que a gente entrega num formato diferente, né? Cada um tem o seu modelo de negócio. E com a tua experiência trabalhando para várias operadoras, né? Quais são os segmentos dessa área que estão avançando mais? Hoje a gente vê um grande crescimento no varejo, mas no setor de comunicação corporativa, né? As empresas fazendo a comunicação, o endomarketing, a comunicação para o funcionário, né? O que o mercado chama de murais digitais. E um crescimento também... Dá um exemplo desse primeiro. Mural digital? De que empresas hoje estão trabalhando nessa área? Por exemplo,
Natura trabalha comunicação corporativa, fazendo endomarketing para os funcionários. O Natura é interessante, como ele tem uma rede enorme de colaboradores que são, ao mesmo tempo, vendem porta a porta, é uma forma de conseguir falar com todos eles. É uma forma de falar rapidamente com todos eles, né, e de uma forma muito eficiente. E também é uma solução que é ecologicamente correta. E no caso da Natura é interessante porque é o apelo da empresa. É interessante, né? Isso de entender uma solução isso do prisma verde, deles, né? Isso. No caso deles é uma Que solução outras diferenciada. empresas você tem nessa área como exemplo? Um outro exemplo que a gente gosta de dar é o exemplo da rede UCI de cinemas, né? E aí é uma solução híbrida, onde a gente comunica com o funcionário e aí eles também usam para comunicar com os clientes, né? Então eles fazem a solução de menu digital, com uma solução integrada com a bilheteria da rede e com a bombonière da rede. Quer dizer, vai desde a comunicação para quem está na entrada do cinema, do usuário do cinema, que vai escolher o filme ou até o lugar para sentar. Isso, a tecnologia como também na espera para pedir... Para escolher o que ele vai comer na bombonière. Isso é bem interessante. Uma solução completa, ela fala tanto com o consumidor quanto o funcionário. E além dessa área mais corporativa, quais são as outras que estão crescendo pelo país? As operações de mídia digital, out of home, né? Essas operações elas vêm, o número de operadores não vem crescendo tão rápido, os grandes operadores já estão constituídos, mas as operações dessas empresas é que vêm amadurecendo, crescendo e evoluindo, né? Essa já é uma operação que vem num crescimento de faturamento interessante, mas de volume ela vai um pouco mais devagar agora. A gente nota, estou falando da associação ABLO, a gente nota e tem provas concretas que ocorreu uma consolidação dessas empresas. Várias empresas começaram, digamos, com o fundador, foram se fortalecendo, foram comprando outras e outras empresas também internacionais por vezes entraram. Você que tem experiência aqui no Brasil e trabalha diretamente com softwares, digamos, universais ou mundiais, você tem alguma indicação que esse processo de consolidação no Brasil deve continuar acontecendo? Com certeza. O que a gente observa é o surgimento rápido e acelerado de pequenas operadoras de mídia, né? E essas operadoras, a partir do momento que elas amadurecem um pouquinho e conseguem entender melhor o mercado, ou elas se profissionalizam e crescem rapidamente, ou elas são absorvidas pelos maiores, né? E o que a gente tem observado é um crescimento no número de operadoras de 2012 para agora, 2013, na mesma época, de cerca de 20% do número de operadores novos. Quer dizer, em um ano cresceu 20% o número de operadoras novas. De operadores. Hoje a gente opera com cerca de 120 a 130 operadores em todo o Brasil. 120 a 130? Uhum. Você vê, a BDO não tem... De associado nós chegamos a alguma coisa em torno de 20. Tudo bem que seja os 20 maiores, mas significa que tem pelo menos 100 mais. Sim, nesses 120 são operadores tanto de digital out of home, né, quanto de digital signage, né, operações fazendo comunicação corporativa, algumas operações híbridas fazendo digital out of home e fazendo a comunicação corporativa. E Bruno, a gente estava conversando sobre esse mercado, como o mercado brasileiro, apesar da crise econômica, continua avançando, e eu estava retomando o assunto de tecnologia. Como o software, por exemplo, da Scala, que é um software utilizado no mundo todo, concretamente, ele consegue fazer com que as operadoras tenham mais recurso para oferecer para os seus anunciantes e para, digamos, atender melhor o seu espectador. Ok. Bom, o software Scala é uma ferramenta completa que atende e que permite os operadores fazer a solução fim a fim com um único software. Então, a operadora de rede, ela pode, utilizando o software Scala, gerenciar toda a parte comercial do negócio, ou seja, a venda do anúncio, a disponibilidade de espaços para venda de anúncio, a procura dos anunciantes pode ser feita nessa plataforma, ou seja, o anunciante pode vir na plataforma pesquisar o que tem disponível para aquele público-alvo ou para aquela região que ele pretende fazer um anúncio. Quer dizer, o estoque dele pode ser apresentado e você poder orientar. Exatamente, esse seria o primeiro nível, né, dessa plataforma, ou seja, toda a gestão comercial do negócio digital out of home. E essa gestão comercial, com um simples apertar de botão, faz com que a tecnologia permeie a venda
fazendo com que aquele anúncio chegue até o ponto de venda, chegue até a corporação para fazer um endomarketing, né? Então, a ferramenta dá uma visão simples de uso, na linguagem do profissional, ou seja, na linguagem do vendedor de anúncio, na linguagem do gestor da rede, sem que ele tenha que adquirir conhecimentos extremamente profundos em tecnologia, né? Então, ela se integra com uma plataforma, e aí que vem aí o diferencial da JBTech, de fazer com que essa plataforma esteja sempre em funcionamento, né? Permitindo que esse apertar de botão seja o mais suave possível e que instantaneamente, ou o mais próximo do instantâneo, a informação chegue até o destino. E você estava comentando, Bruno, dos teus softwares, entre eles o software da Scala, que tem uma solução integrada. E o que eu estava puxando é um assunto bastante recorrente nos anunciantes mais profissionais, algumas agências de propaganda também, que eles estão sempre interessados em como conseguir comprovar a exibição dos comerciais. Você entender que o nosso mercado tem um certo pé atrás com tudo que já aconteceu, com jornais que diziam que tinham editado tal circulação e não era verdade, e revistas também, rádios que falam que vai para o ar, mas nem no horário da Voz do Brasil colocaram, coisas assim. O que esse tipo de software dá de segurança para as operadoras chegarem para os anunciantes deles e dizer: isso daqui é verdadeiro, aqui eu posso comprovar exatamente que o comercial foi exibido em tais pontos, por exemplo. Ok. Bom, uma característica do digital signage é exatamente isso, né? Ele pode ser 100% comprovado, né? E por isso que ele tem um crescimento tão acelerado, comparado até com as outras mídias, e se você comparar ele à internet, esse é um dos fatores que permite esse crescimento, a comprovação do que ele exibiu. Então, a maioria dos softwares de digital signage, e obviamente os softwares que nós representamos, geram registros de toda e qualquer informação do que foi exibido na ponta. Esses registros são armazenados em bancos Na ponta, quer dizer, tela a tela, monitor a monitor. Player a player. Né? Os softwares não são capazes de registrar o que foi passado na tela. Entre o computador e a tela, existe sempre algum tipo de caminho, e esse registro a gente ainda não consegue tê-lo, a não ser que seja pela captação de imagens, né? O que os softwares comprovam é o que o computador, o que o player da ponta executou, o que ele exibiu de fato, ou o que ele tentou exibir. E a gente pode chegar ao requinte de informação e de cruzar o que o computador, o que o software falou que foi exibido no tal dia, no tal local, naquele determinado instante, com quem viu aquela programação. Então, através de câmeras e biometria, a gente consegue analisar qual foi o perfil do público que estava de frente para aquele anúncio específico. Então, além de quantificar quantas vezes determinado anúncio foi exibido para determinado local, em determinado dia e hora, eu consigo contrapor com que tipo de perfil, que tipo de público, né, qual o perfil do público assistiu àquela programação, se era masculino, feminino, a faixa etária. Peraí, então agora você bagunçou minha cabeça, tá, okay. Porque eu queria ter um avanço na área de checking, você mostrou que tem, mas agora você está colocando uma outra coisa, que você também pode pôr, mas estou supondo que alguém já tem, telas em locais específicos que conseguem, inclusive, dizer quantas pessoas assistiram e o perfil disso daí. E o perfil dessas pessoas, sim. Mas já tem gente isso operando sim, assim? Isso já é... Dá um exemplo para mim quem opera assim. Não, operações no Brasil a gente não tem nenhuma operação em funcionamento. Tem várias operações fora, agora eu não vou lembrar um nome específico. Mas país, por exemplo? A plataforma Intel... eu lembrei agora uma solução, por exemplo, a Intel tem um case muito interessante de uma marca de calçado, que eu estou tentando lembrar aqui qual que é, agora acho que é a Nike, que faz esse tipo de biometria. Então, eles fazem a identificação do público e aí eles vão um pouco além, não só da comprovação do que foi exibido, para quem foi exibido, mas também da reação do local para aquele público. O que significa isso? Em determinados momentos, a solução altera a programação em função do público naquele instante. Se eu tenho um público mais feminino naquele momento, sozinho a programação altera para uma playlist, para uma grade de programação focada em produtos para o público feminino. Mas é uma identificação de rosto, alguma coisa assim? É uma biometria que identifica
por vários padrões, vários algoritmos que aí fogem ao meu conhecimento, identifica qual é o perfil daquela face, se é um perfil feminino, masculino, a faixa etária. E isso foi usado para a Nike, por exemplo. É um caso que eu me recordo agora. Nos Estados Unidos, é sim, isso? Sim. A aplicação desse modelo, acredito eu, que no Brasil ainda não aconteceu, porque ela modifica muito o modelo comercial. Então, o formato pelo qual os anúncios são vendidos, né? Hoje nós vendemos X inserções para determinado público de determinado perfil. Quando a programação ela se altera em função do público, ela modifica esse modelo de venda, né? Então acho que dificulta um pouco. Mas a Sky inglesa, eu tive agora lá recente com um grupo de mídia na viagem, a Sky inglesa hoje faz isso, ela tem 500 mil domicílios monitorados na Inglaterra. Então, quando ela sabe que aquele determinado domicílio tem uma presença mais feminina, mais criança, ela adequa o comercial que vai ser exibido. Então, digamos, a cobrança está diretamente ligada à garantia de falar com as pessoas certas. E aí é uma cobrança por demanda, né? Ela acontece em função do que está acontecendo naquele instante, naquele lugar, né? Agora, Jean, para a gente avançar, você também com a tua experiência no Brasil e fora do Brasil, o que você indicaria? Você comentou rápido comigo antes da gente fazer o programa de pelo menos 2 tendências que você vê muito fortes de acontecer. Quais são essas tendências? Bom, a primeira delas é uma grande movimentação da indústria que fabrica players, né? Na direção da criação de players de custo mais baixo e de soluções ecologicamente mais corretas, né? Então a gente observa uma movimentação do mercado substituindo o tradicional e o inicial, que é a conexão das telas com PCs, para formatar essa solução na ponta. O primeiro passo foi a adoção dos players Android, que são equipamentos que a gente chama de não PCs, né? Mas ainda são dispositivos conectados nas telas, né? E agora a grande mudança são as telas sem PCs. Ou seja, na ponta a gente não vai precisar mais dos players. As telas agora virão com chips que substituem a função do PC, né? Barateando em cerca de 15% a 20% o custo total de uma implantação desse tipo, reduzindo muito o consumo de energia, ou seja, uma solução ecologicamente mais correta. É muito mais rápida a instalação desse produto na ponta para os operadores, né? Ou seja, só preciso da conexão de internet e energia elétrica, coloquei a tela na parede ou num suporte e a minha solução está pronta, né? Então o operador com um controle remoto aciona o software que já vem pronto dentro dessa tela, escolhe o teu canal de comunicação e voilá, tudo. Isso já está funcionando? Isso já está funcionando. Isso foi lançado em janeiro em Amsterdã e aqui no Brasil começou agora a ser vendido em agosto. Já tem operadora comprando? Ainda não temos, não. Eu não vendi nenhum ainda. Tá bom. A gente tem vários pilotinhos em funcionamento. E a segunda tendência? A segunda tendência é uma coisa que já vem acontecendo muito, que é o digital signage interagindo com o seu público, né? É você permitir que a audiência, de alguma forma, participe mais daquele conteúdo ou consuma uma informação adicional àquela que ele vê na tela. Então, por exemplo, a gente pode utilizar hoje códigos QR, né, que são aqueles códigos de barra em formato bidimensional. Então, uma imagem numa tela pode ter um código deste. O usuário daquele local com um smartphone, a maioria das pessoas hoje tem um smartphone, com uma simples foto consegue ou interagir com aquela programação, selecionando o que ele quer assistir naquele momento, ou, por exemplo, adquirindo mais informações. Um exemplo interessante, eu estou num fast food, escolhendo o meu lanche, quero saber quantas calorias qual o valor, né, nutritivo daquela refeição que eu vou fazer. E as telas não têm espaço suficiente para tanta informação, né? Então, com um simples clique, uma simples foto, eu consigo ter essa informação no meu celular. Essa tecnologia já existe? Isso já existe, aqui? A gente também ainda não tem nenhuma em uso, mas já existe. É um exemplo de como poderia avançar. Factível. Bom, tá ótimo, Jean, muito obrigado, foi ótimo conversar. Esse programa, para quem assistiu hoje, muito obrigado, mas esse programa vai estar disponível dentro do site abdo.com.br. Eu quero agradecer à equipe de produção do programa, ao pessoal da Atmo, o comando do Ricardo Papistki,
Agradecer também a Sambatec, que disponibiliza esse sinal para o satélite. Lembrar que esse programa, o Caminhos Online, volta não na próxima terça, na outra terça-feira, às 3 horas da tarde. Muito obrigado e até a próxima.